Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje é este mundo. Vivemos em um mundo de escravos, meus senhores. Eu sei que muitos de nós fomos doutrinados a pensar em outras coisas só para dar sentido à nossa vida, para dar sentido ao que nos está a acontecer ou o que nos aconteceu, e nós, como fomos doutrinados a pensar que para tudo existe uma razão de ser, não é? Só que isto é muito vago. Quando nos dizem que é o karma, é o que tu fizeste nas vidas passadas, é porque tu estás aqui para aprender, e todas essas coisas, isso é muito vago. É muito vago. Nós não nos podemos deixar enganar. Não é? Não deixar enganar, mas simplesmente alguém que quer te vender alguma coisa e diz-te assim: ah pá, isto aqui é muito bom. É muito bom? Não, diz-me as características, onde é que foi feito, qual foi o preço de produção, por quanto é que tu estás-me a vender, entre aspas. Claro que a parte do preço de produção, né, ainda tem muita coisa, tem os intermediários, mas vamos imaginar que, né, tu tens que perguntar as coisas, tu tens que aprofundar, não é só dizer, olha, isso é karma, stop aí, vamos parar aqui um bocadinho para pensar. Como é que é o karma? Primeiro vamos saber o que é o karma. O karma é aquilo que tu fizeste nas vidas passadas, as tuas ações, mas que tu causaste em uma vida passada que tu não sabes, não recordas, não sabes nadinha de nada, que tu já dizes assim, ok, eu tive uma vida passada, não é? Já tens que acreditar, não é? Parece que temos que ter fé nisso, que isso é verdade, né? Como acontece com todos nós, e eu já passei por isso, por aí, porque eu também houve uma altura da minha vida que eu estudei o Karma Yoga, e todos os processos, como é que funcionava, para quê? Para tentar me livrar do meu karma, né? Eu também passei por lá, e como eu carregava bastante bagagem, então eu disse assim, bem, vamos lá tentar entender isto e tentar ver o que é que eu posso fazer. Evidentemente, né, isto nós vamos tentando melhorar a nossa vida, só que chegamos à conclusão que mesmo que a gente seja boa pessoa, mesmo que a gente haja de boa vontade, muita coisa não termina. Então eu comecei a achar estranho que, mesmo eu trabalhando em mim, mesmo eu fazendo o meu processo, as coisas continuavam na mesma. Engraçado, não é? Então porquê? Porque eu fui à procura da verdade, não é? Eu pus-me sempre os pontos de interrogação. Eu pus sempre a analisar a minha vida, porque é que a minha vida não andava para a frente, porque é que os meus obstáculos que eu tinha antes de eu estudar o Karma Yoga e através de todos esses processos de tentar me livrar de tudo isso, tentando ser uma melhor, entre aspas, uma melhor pessoa, tentando agir sempre da melhor forma, ou tentando mudar o meu interior, não é? Essa energia que toda a gente diz, tentar ser um ser, entre aspas, de luz, um ser mais consciente. Então, nesse momento, quando eu vi que, em vez de melhorar, estava a piorar, eu disse, alto lá, aqui há alguma coisa errada. Isso é tudo muito bonito, sim senhora, está tudo muito bem explicado, mas o que está lá, se nós vermos bem, também o budismo e todas as suas ramas de conhecimento têm a ver com a Matrix. Quer dizer, é o funcionamento desta Matrix, é o funcionamento deste simulador. Só que, mesmo que tu tenhas algumas ferramentas, isso não quer dizer que tu vais conseguir limpar. Porquê? Porque isto é um processo de anos ou de vidas, como lá diz. Mas nós não temos todo o tempo do nosso mundo. Se nós nem sequer nos lembramos da suposta vida passada, como é que nós podemos reparar o que nós fizemos? Já existe aqui muitos pontos de interrogação, muitos pontos de exclamação, muitas reticências, há muita coisa aqui para se explicar. Não é só, olha, isto é assim, meus amigos, não. Por favor, primeiro quero saber quem é que eu fui antes de vir. E quero saber todo o processo para eu estar a passar por isto.
qual é o sentido da vida eu estar a passar por isso. É claro que estar a passar dentro deste processo, e espero bem que vocês entendam esta parte, se não entenderem muito bem isto, vaiam aos meus vídeos antigos, que lá deve ter esta informação, que é que existe o processo de crescimento espiritual que tem a ver com o caminho da Matrix, aonde as pessoas vão se elevando, e o último caminho, o último ponto onde a gente vai chegar, a meta, é fundir-se com o drama, com o Brahma, que é o Senhor, o Criador deste metaverso, de tudo isto, de toda esta criação. Então, se o objetivo é fundirmos com o Brahma, aqui já há alguma coisa errada, porque se nós vimos dele, né? Fomos criados por ele, descemos e agora temos que voltar a ele, está aqui alguma coisa estranha, né? Se ele já está ligado a nós, já está a viver todas essas experiências, por que é que nós agora vamos ter de passar por esses processos? Já aqui há muitos pontos de interrogação, aqui há muita coisa que está errada. Se nós formos a ler os fundamentos da sabedoria hiperbórea, a Gnosis, aí já começamos a ver que fomos, de certa forma, aprisionados por esse ser. E esse ser, como nos virou para fora, né? Virou-nos para a ilusão. Eu tenho aqui um vídeo a falar sobre isso, espetacular, que vocês vão entender, porque eu passei por este processo, quando eu li esse livro, e eu comecei, de certa forma, não sei, a fazer coisas, não é? Porque depois de ter lido essa informação, eu comecei a fazer inventei umas meditações. Comecei a fazer alguns tipos de exercícios e comecei a entender as coisas todas que estavam lá no livro. Tudo começou-se a encaixar e a minha consciência, a minha percepção de tudo aquilo que se passa aqui neste mundo começou-me a ser mais lógico, não é? Em vez de vermos que temos aqui um drama onde as pessoas entram dentro destas memórias e programas que nos instalam e a gente, caímos que nem patinhos e acreditamos nisso como se fosse a verdade absoluta, não é? Porque temos que evoluir, especialmente as pessoas que são espiritualistas ou são religiosas, sempre querem ir para o Criador. Eu não sei por que razão é que a gente tem que ir para o Criador. Há coisas que eu não entendo. Existe alguma razão para eu ir para o Criador? Por que razão é que eu tenho que evoluir para ir para o Criador? Não tem sentido. Para mim, não tem sentido. Se eu já sou o que sou, em toda a minha magnificência, por que razão eu tenho que... não tem sentido. Para mim, não tem sentido. Então, este grande Criador, pelo que parece, ele nos enganou, porque nós, na nossa ignorância, o nosso ser, na nossa ignorância, porque nós somos muito ignorantes do outro lado, porque nós não sabemos como é que isto funciona, ele vira-nos para fora, nós estamos virados para dentro, para o zero absoluto, e de repente, só que nós temos, como se fala na sabedoria hiperbórea, existe um buraquinho na parte toda, para quê? Para que a gente possa experimentar desde dentro, não desde fora, quer dizer, nós só vamos, de certa forma, vendo as criações desses que criam, mas por um buraquinho. O que quer dizer que nós não somos influenciados pela criação. Só que existe um problema, é que nós, de alguma forma, nos enganaram, nós viramos o que estava para dentro, agora vai tudo para fora, e caímos dentro desta ilusão. Agora, uma vez que ele se apoderou de todo o nosso ser, se conectou, fez os implantes, que são os corpos, tudo que nos conectou aos corpos, eles também está conectado a nós, porque estamos dentro da criação, e como o objetivo de todos estes mundos, de todas estas criações, é fazer com que tu não acordes. Porquê? Porque ele precisa da tua energia, porque ele precisa do teu poder para criar, para viver. Porque se vês bem, somos nós é que fazemos tudo. Nós é que estamos aqui a interactuar uns com os outros, somos nós que fazemos tudo isto, né? Que criamos todo este drama da vida, toda esta cultura, e ele vivencia, ele olha para a sua criação. Olha o que eu criei. Graças a estes,
que eu conseguia enganá-los, então eu agora me sinto completo, sinto-me bem com tudo aquilo que eu consegui construir. Mas a base de quê? De enganar outros que eram como ele. Ele, este criador de tudo isto, desta criação, é igual a nós. Nós somos iguais a ele. Só que, de alguma forma, ele nos enganou. Era mais esperto, não sei o que é que se passou, não sei por que razão houve esta parte emocional, esta parte do engano, que tem a ver muito com a natureza humana. Não sei como é que isto se processou. Realmente não entendi, porque há certas coisas que eu li no livro da Gnosis, que depois comecei a refletir um bocadinho e não encaixa, porque a não ser que eles já sejam seres emocionais. Aí já começa a encaixar. No momento em que exista um corpo emocional e um corpo mental dentro de um ser, seja ele um grande criador, aí já podemos demonstrar o seu comportamento, não é? Já existe uma lógica por trás. Mas isto aqui ainda põe em interrogação, porque eu tenho que saber por que razão é que estes seres têm este tipo de comportamento e porque é que alguns foram tão ignorantes de entrar dentro da sua criação, serem enganados e depois serem presos lá, como nós já estamos aqui, se calhar há bilhões de anos, e se calhar até muito mais, né? Então, uma vez que nós já fizemos esta pequena introdução aqui, que não foi uma introdução, isto já é a parte avançada de tudo isto e mais alguma coisa, de tudo aquilo que eu tinha para dizer, mas vamos para a parte se calhar mais básica, para tentarmos entender que este mundo não estamos aqui para nos divertirmos, parece que estamos, mas não estamos, porque nós estamos aqui, de certa forma, a sermos escravos do próprio sistema. Então, tu estás aqui, né? Tu tens que pagar para viver. Tu estás aqui e tens que pagar para viver. Porque aqui existe um sistema. Um sistema que se apoderou do mundo. Ele diz, este país é meu. Então, vamos dividir estes mundos, não é? Este Criador, porque nós estamos conectados ao Demiurgo, isto, sim ou sim, nós estamos conectados ao Demiurgo, nós somos uma parte dele. Até que tu sejas consciente que tu não és ele, que tu não és toda esta personagem, este personagem que está aqui, enquanto tu não descobrires que tu não és este personagem, tu fazes parte dele. Ele te comanda. Ele faz com que tu hajas com os programas que ele instalou. Com as memórias e programas que existem neste mundo. Né? Todos os programas que tu acreditaste que são verdadeiros. Que tu te conectaste neste mundo. Sejam eles quais forem. Seja da religião, seja da espiritualidade, seja da New Age, seja da magia, seja do feminismo, seja dos partidos políticos, seja do futebol. Tudo faz parte dele. Tu te conectas com esses egregores, com essas energias e tchau, boa noite, já fazes parte do mundo, já fazes parte desta realidade. Desde o momento em que tu nasces aqui. Depois, o teu objetivo como ser, que não és ele, é tu te despertares. No momento, se tu não despertas, se tu não expandes a tua consciência, tu vais continuando jogando o jogo que é dele. Então, dentro desse jogo existe a espiritualidade. Então, as pessoas jogam o jogo da espiritualidade. Só que as pessoas não sabem que o jogo da espiritualidade é o jogo do ego, onde o ego intervém. Se tu queres evoluir, já estás dentro do sistema do ego. Qualquer ser espiritual que esteja aqui neste planeta, qualquer ser que esteja a tentar evoluir, está dentro do jogo. Porque existe uma meta, existe um objetivo. Porque se tu não sabes que tu não és nada disto, que tu não tens que evoluir, tu não tens que fazer nada, enquanto tu não descobres isso, então tu continuas a jogar o jogo. E se continuas a jogar o jogo, paciência, porque vais estar aqui eternamente até descobrires que tens que soltar tudo. Se não soltas tudo, então continuas, porque ele tem o poder sobre ti.
Se tu tens o amor pela tua família, ele vai te dizer assim, porque existe uma estrutura de várias camadas, mesmo que quando tu morres, ok, tens apego à tua família, muito bem, vamos pegar nisso e vamos te meter outra vez numa família. Vamos para que tu consigas resolver os teus problemas ou que possas satisfazer os teus desejos ou aquilo que tu gostarias que fosse uma família, né? E depois cais outra vez aqui na trampa, acontece 1 milhão de coisas que se calhar tu pensavas que ias conseguir e não vais conseguir e depois voltas a morrer e depois eles vão dizer assim, olha, tu não conseguiste fazer isto, né? Sempre não te dão as condições para que tu atinjas os teus objetivos. Sempre vai haver, neste mundo, sempre vai haver consequências para as nossas ações. Sejam boas ou más, mesmo quando nós pensamos que estamos a fazer uma boa ação, muitas das vezes vamos fazer uma má ação. E aquela pessoa a quem nós pensávamos que estamos a fazer uma boa ação, vai pensar mal sobre nós, vai criar um atrito, uma consequência negativa e nós vamos ficar presos a essa consequência negativa. Parabéns ao mundo! Chegamos ao mundo onde tudo aquilo que nós fazemos nem sempre tem as consequências que nós pensamos que vão ter, né? Boas ou más. Às vezes fazemos más e torna-se boa. Isto aqui muitas vezes parece que o previsível pode ser previsível, mas não é. Estávamos a falar antes. Aqui, estamos a falar deste mundo. Este mundo, tu chegas aqui e, não é? O mundo é dividido em países, devido ao que Demiurgo quer fazer desta vida, porque existem vários... como é que eu ia dizer isto? Agora já me esqueceu a palavra, mas pronto, há sempre novas séries do mundo, quer dizer, isto é versões. Esta é a versão número 7 deste mundo, desta realidade, desta sociedade onde nós estamos. Pelo que parece, esta é a versão, ou é a 6 ou a 7. O que quer dizer que houve outras versões nossas, aqui, deste planeta, antes. E cada vez as versões vão sendo melhoradas. Cada vez que uma versão não se consegue chegar ao propósito de Demiurgo, que é prender todos os seres conscientes, esses seres que nós somos, enquanto ele não conseguir prender todos eles dentro da sua criação, cada vez que nós nos começamos a revelar, começamos a despertar, ele faz um reset. Não importa se alguns conseguem fugir. Claro que alguns conseguem fugir. Alguns não são burros. Assim como eu, que já estou a despertar, e já existem outros que também já estão a ver que isto aqui é uma fantasia, que isto aqui é tudo uma ilusão, onde nos fazem crer coisas que não são. Então, eu posso fugir. Sim, é um que foge. Mas existem outros que estão a chegar. Pelo que parece, porque isto parece que nunca mais acaba. Cada vez somos mais pessoas, não é? Parece que aqui vão metendo cada vez mais e mais pessoas. Podem ser bots, podem ser NPCs, podem ser seres do astral, do baixo astral, de outros seres criados pelo Demiurgo. Pode, claro que sim. Claro que sim. Mas também existem outros seres que não são de sua criação. Que somos nós que temos que sair daqui. Então, e sempre existe alguns que vão fugir e os outros que vão ficar. E por isso mesmo, antes que todos fujam, o que vai acontecer é que ele vai tentar. Por isso é que existem as versões. Cada vez que uma versão não consegue chegar ao final que ele deseja, fazem um reset. Como pode ser o grande dilúvio, onde quase toda a humanidade foi dizimada, né? Onde a Atlântida, a Lemúria e depois existem outros ainda mais lá para trás que nós desconhecemos e que eles existiram com muita tecnologia, com muita sabedoria e sempre chega ao mesmo ponto em que a própria sociedade se autodestrói, ou existe um cataclismo, ou existe umas vibrações, ou existe os seres do bem e do mal. Sempre vai haver isso, não é? Dentro do jogo. E mesmo que
E uma das coisas que eu achei bastante estranha, mesmo na Atlântida, da Lemúria, mesmo eles serem seres muito, muito evoluídos, tecnologicamente, espiritualmente, mas aqui também já existem outras histórias que eu também agora não vou falar. Mas, mesmo assim, eles não saíram. Continuaram aqui. O que é estranho. É muito, muito estranho essa parte. Também a história também é vaga, não é? Pouca gente, quase tudo que se sabe da Lemúria, acho que é através das canalizações, ou se calhar algum manuscrito aí antigo, muito, muito antigo, ou histórias, sei lá, o que seja. Então a gente também não sabe muito bem o que é que aconteceu lá. Simplesmente são canalizações ou memórias que andam por aí. É o que eu acho. Muitos não saíram. E eu digo assim, porquê que não saíram? Né? Porque temos ainda, estamos a jogar com o personagem. Sempre que nós jogamos com o personagem, sempre que nós nos identificamos com este personagem, nós não vamos conseguir sair daqui. Jamais. Nunca, jamais. Porque tu nunca vais saber quem tu és. Porquê que tu nunca sabes quem tu és? Isto é uma das grandes perguntas que eu sempre toda a minha vida, desde que eu estudo o Raja Yoga, desde que eu entrei nesse caminho, porque eu identifiquei-me bastante pronto, pelo menos eu gostei muito do Raja Yoga e eu pus-me a estudar, pus-me a praticar o Raja Yoga, e realmente quando eu cheguei à lição número 4 ou 5, não é? De saber quem sou eu. Essa parte aí começou-me a incomodar bastante, porque foi aí que eu, apesar de ter lido todas as outras lições e também ter feito, sempre chegava à parte, sempre voltava, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E foi subindo e fui ver, como vocês podem ver nos meus vídeos, até onde eu cheguei, até onde eu consegui saber quem eu sou. Está bem, mas eu quero saber realmente quem eu sou. Porque não dá ainda, mesmo que tu digas eu sou um ser de luz, eu sou esse ser que eu já vi, né? Essa coisa que não tem nada, esse vazio, ok, mas existem outros intermediários, de lá até aqui eu passei por muito, então quer dizer, aqui há alguma coisa estranha. Como é que eu vou saber quem sou eu se não estou conectado a todos ou se estou desligado de todas essas memórias? Se cada vez que eu entro, desligam-se todas as memórias. As memórias são apagadas e eu torno-me em outro ser. Mesmo que existam esses registros acásticos que eles dizem que existem, que foste tu que viveste noutras vidas passadas, mesmo assim não existe um comprovativo real, demonstrativo, que isso seja verdade. Que essas memórias te pertençam a ti. Porque isto é muito. Isto de tentar se conectar a estas coisas, tentar fazer com que isto seja verdade, para mim, eu tenho muitas suspeitas. Isto vem muitas dúvidas dentro de mim. Então, a sério, nestas coisas não posso ter fé. Eu preciso ter provas. E nós vivemos dentro de um mundo em que obter essas provas, não é? É muito difícil, né? Temos que ter mesmo fé. Vemos ali a pessoa, tu na última vida fizeste isto. Não. Isto não é assim, hein? Pode ser que seja verdade, sim, mas como é que tu vais demonstrar isso? Apesar de, pronto, há certas vezes que se calhar até coincide muita coisa com aquilo que se está a passar na tua vida, né? Com aquilo que a pessoa está a dizer, mas eu já ouvi certas histórias, prontos, que não... Sinceramente, as pessoas podem fazer essas terapias, mas a vida dela não muda. Algumas mudam, outras não mudam. Depende, eu já disse. Há pessoas que sim, há pessoas que não. E isto neste mundo é assim. Tu vais ao casino. Às vezes podes ganhar e às vezes podes perder. Depende do tempo que tu estejas lá dentro. Né? Se tu estiveres lá muito tempo lá dentro, possivelmente vais perder tudo. Mas se estiveres lá 1 hora e tiveres X de dinheiro, pode ser que ganhes ou pode ser que perdas. Não é? É verdade ou mentira? Não é? Se estiveres lá 1 hora, ou se estiveres lá 5 minutos, pode ser que ganhes ou pode ser que percas. É a mesma coisa nesses gurus da internet, do segredo, da Assunção, da própria da Assunção, de Neville Goddard e todos esses gurus da internet. Alguns sim e alguns não. Sempre vai ser assim. Sempre.
Caralho, eu desviei-me bastante do tema do vídeo. Então, nós estamos aqui, o mundo é dividido, fizeram as guerras, né? Porquê que fizeram as guerras? Porquê que, se nós não somos escravos deste mundo, porquê que existe uma hierarquia onde o que está em cima, de certa forma, tem poder sobre alguns que têm em baixo, que vamos dizer que são pessoas fortes, pode ser com armas, com pessoas sem escrúpulos, pessoas que fazem as coisas sem se questionar, porque o que está em cima tem dinheiro, é o que lhes paga. Vamos dizer que, vamos falar aqui em termos históricos. Ok, temos o rei, e depois temos a guarda real, e depois temos o exército, temos os soldados, não é? Então, os soldados, ou esses que estão acima, vão contra o povo, porque têm armas, porque estão treinados, e vão lá, queremos o nosso dízimo, os 10% daquilo que tu ganhas. Porquê? Porque tu estás nas nossas terras, estas terras são minhas, pertencem àquele rei. Então, temos que pagar o dízimo, temos que pagar os impostos. Hoje em dia, antes pagavam 10%. Hoje em dia, já pagamos quase o nosso ordenado todo. Quase todo ordenado. Isto aqui é uma ossura, que aqui é uma depredação que é uma coisa louca, onde o Estado quer tudo de ti. Né? Tu já vistes que o Estado hoje em dia, ele não só te quer o teu dinheiro, ele quer-te a ti. E este é o final do Demiurgo. O Demiurgo quer-te a ti. Não te, sim, ele, através das ferramentas deste sistema, que pode ser o Estado e a opressão do Estado, o sistema financeiro, das finanças, querer controlar toda a gente, que é uma das formas de controlar, pagar impostos. Tu deixas de pagar 1 cêntimo às finanças e ele vai e tira-te a casa. Uma casa, vamos imaginar que tens uma casa de 50 mil euros, né? Mas tu, por alguma razão, não tens dinheiro. Tu esqueceste de pagar aquele cêntimo. Hã? O Estado manda-te uma carta a dizer que te vai penhorar a tua casa, porque eu já ouvi essa notícia, que te vai penhorar a tua casa se não pagares esse cêntimo. Vai-te penhorar a casa. E se as coisas forem a maior, tu ainda podes ir preso. Porque não respondeste a tempo, porque não fizeste o que tinhas que fazer. Hã? E tu vais preso por causa disso. O Estado tem o poder de oprimir o povo, de controlar o povo. Mesmo que tu tenhas uma dívida de 1 cêntimo. Obrigam-te a vacinar. Mesmo sabendo que muitas dessas vacinas não têm qualquer tipo de eficiência. Mesmo que eles digam que têm isso. Hein? Porque existem estudos que a saúde do ser humano piorou com a quantidade de vacinas que nós temos tomado. Antes eram 2 ou 3, agora já são 30, 40, 50 vacinas que tu tens de tomar por ano. Por ano não, toda a tua vida. Ou mais. E tu tens que acreditar neles, que aquilo está tudo certo, que é para o teu bem. Eu não estou a dizer que todas... Há certas vacinas que nós tomamos e que realmente fazem alguns efeitos, mesmo que seja para a dor, não é? Então, sim, eu não vou dizer que isso que seja mau. Ou, por exemplo, a penicilina... O que seja, claro que existe. Também, é o que eu digo, vivemos dentro do mundo dual. Mas quem controla as farmacêuticas? Todos são de um país que toda a gente sabe e que ninguém pode falar na internet. Todos. Quem é que controla a indústria do no porn? Vocês já sabem. Eu estou a dizer ao contrário. Isto é uma... normalmente as pessoas falam assim para não dizer o nome completo. Mas o no porn. Agora troca o por no. Ok?
Quem é que controla? Quem é que está por trás? As mesmas pessoas, são todos daquele país que ninguém pode falar aqui nesta... Os oprimidos, os que foram oprimidos e essas tretas todas. E toda a história que eles inventaram por trás. Para que, de certa forma, se defenderem através do papel de vítima. Todos eles pertencem ao Demiurgo. Todos. Todos são, como eles dizem, os filhos dele, não é? Os escolhidos. Os escolhidos por ele. E eles têm que fazer o trabalho. O trabalho deles é fazer o que estão a fazer aqui. Controlar o mundo, não é? Tudo. Por isso é que existe a parte da maçonaria. O símbolo da maçonaria. O que é o símbolo da maçonaria? É um esquadro. O que é um esquadro? Hã? É o que constrói. Ok? É o que faz tudo. É o arquiteto de tudo o que acontece neste mundo. E as pessoas pensam que são os governantes. Não, não. São essas sociedades que estão por trás. Existem várias, né? Como uma pirâmide, aonde se vai dando ordens e todos eles têm que agir nessa direção. Parece que toda a gente parece que eles andam à luta uns com os outros, mas isso faz parte do jogo que o Demiurgo, das instruções que o Demiurgo deu. Para quê? Para que no final, todos nós sejamos presos, né? As almas sejam presas. Os seres sejam presos. E eles estão... Esta versão é a melhor versão que ele já fez. Onde eu acho que realmente, agora com tudo, parece que toda a gente... E por isso mesmo, se calhar, possivelmente... por isso mesmo é que agora existem, se calhar, muitos NPCs, muitos bots, muitos seres de baixo astral, muitos de baixa consciência, e isso tudo faz com que nós também tenhamos que entrar pelo buraco da agulha. Mesmo que a gente não queira, a gente vai ter de aceitar isso, entre aspas, aceitar isso, porque todos os outros, né, isto é como se a sociedade aceita, então temos que ir todos em massa. Quer dizer, se todos votam, o sistema de voto, o que é o sistema de voto? Se existem borregos a votar, ainda hoje pensam que isso é algo útil, né? Que alguém nos representa. Ninguém nos representa ao povo, ninguém. Então, o que é que acontece? Todos temos que ir, né? Se todos votam no PS, prontos, o PS começa a criar as suas leis, a implementar aquilo que ele quer, e eu estou dentro, que não votei, e também vou ter de levar com eles. Aumento de impostos. Todos aceitam, eu tenho que entrar dentro. Certo? Eu tenho que pagar os impostos. Agora temos que pagar os impostos do CO2. A mim já me veio. Este ano já paguei um X de percentagem. Veio os metros quadrados da casa e depois mais algumas coisas. E se calhar se vocês tiverem carro ou se tiverem outra coisa, também já devem estar a pagar esse imposto do CO2, né? Que já é mais impostos. Quer dizer, nós já temos impostos, muitos impostos, agora implementam mais outro imposto. Quer dizer, o nosso nível de vida, o nosso nível financeiro começa a baixar cada vez mais. E se vocês veem o gráfico do nosso poder de compra, cada vez está a diminuir. Nós não segue a inflação que existe neste mundo. Não segue. A inflação sobe e os nossos ingressos parecem maiores? Parecem, mas vai diminuindo. Até, por isso mesmo que eles querem chegar até esta versão, que é a versão que agora passamos para outra versão, né, deste mundo, desta realidade, onde nós vamos viver em cidades, supostamente, que ainda não está, mas na China já está, ok? Na China já está, já existem cidades assim, já existem lugares onde tu tens que passar o teu cartão de crédito social e passas lá por uma portinha, né, para entrar noutro setor. Hein? Já existem, vê na internet e vais ver como isso já existe. Onde já tem o dinheiro, já, tudo é por cartão, tchic-tchim, já está tudo controlado pelo Estado. O Estado, quer dizer, ainda não foi até ao ponto em que
nós estamos totalmente controlados. Porquê? Porque ainda falta a IA. A IA já está muito evoluída, mas ainda faltam os robots. Sim, os robots e a vigilância. Ok? Isto ainda tem que ser mais implementado, né? E a 5G, a 6G, 7G, onde aquilo, não é? A internet das coisas. Aí quando viaja a internet das coisas, aí pronto, já acabou tudo, já fomos. Então, evidentemente, pronto, vamos ser controlados dessa maneira. Onde tu não vais sair do teu setor, onde tu não vais, tudo vai ser controlado, mesmo tu vais estar, vão saber onde tu estás em todo o momento, tu vais estar controlado. E tu dizes assim, mas porquê? Então, se nós somos livres, se realmente vivemos num mundo supostamente livre, né? Onde nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos fazer tudo o que nós queremos, por que razão existe um governo que nos quer prender e quer nos controlar? Hã? Porque é que ele próprio cria as guerras? Cria os confrontos dentro da sociedade? Hã? Porque é que existe o feminismo contra o mundo, por exemplo? Quem é que criou isso? Isso veio de algum lado? De onde é que veio? Pensa bem. Isso, o Black Lives Matter. Ok, outro movimento. Começou nos Estados Unidos, de repente passou para toda a Europa. Ou todo o mundo, entre aspas, todo o mundo. Quem é que financia tudo isso? Um momento. Quem é que financia tudo isso? Quem é que está por trás de todas esta engenharia social? Pensamos que somos nós que estamos a agir, que estamos a tomar as nossas decisões, mas estamos a ser manipulados a agir de certas maneiras. Não é? Porquê? Porque não somos conscientes. E depois, nisto tudo, só para chegar à conclusão, que nós somos realmente escravos do sistema. Se tu ainda não sabes, se tu ainda não tens essa consciência de que tu és um escravo aqui neste mundo, tu viestes aqui para este mundo, entre aspas, pensando que depois, mais tarde, quando tu começas a entrar dentro das religiões, dentro da espiritualidade, então começas a pensar, eu estou aqui para crescer, eu estou aqui para ser um ser de luz, eu estou aqui, não sei, para ajudar os outros, né? Para evoluir, do que seja. Metem-te essas crenças e tu entras acreditando que tudo isso é uma verdade. Porque tu estás a jogar dentro do personagem. Solta o personagem e tu vais ver quem tu és. Quem tu és sem o personagem. Hã? Quem tu és sem o personagem. Se tu deixas de jogar este jogo, que tem com todas estas memórias e programas, quem és tu? Nesse momento tu dizes, não sou ninguém. Pois é, isso é que tu és. Tu és nada. No outro dia estava a falar com a minha irmã sobre algumas coisas. Ela estava-me a dizer que, pronto, tinha vindo certas mudanças, né? Estava a ver certos comportamentos que, pronto, estava a ver o mundo de uma maneira diferente, não é? Né? Porque eu antes, quando ela estava aqui na minha casa, porque ela tinha se divorciado, ficou aqui há algum tempo, e foi aí que eu comecei também a meter essa coisa, tens que pensa por ti, aprofunda, porque se tu não fazes uma retrospecção de tudo o que se passa na tua vida, porque é que as coisas acontecem, e depois, se tu não analisas os teus problemas, o que estás a atrair, tu vais seguir o rebanho. Foi engraçado que depois ela começou a falar eu pus-me a falar sobre os meus últimos vídeos, sobre o que era a consciência, e é verdade que ela uma vez, quando nós estávamos a fazer algumas coisas, algumas experiências, a falar sobre certas coisas, e houve uma altura, porque ela também é muito psíquica, ela uma vez até disse, sim senhora, ela disse que nós não éramos nada. E eu recordo-me perfeitamente desse dia. Foi para aí uns 4 anos atrás, mais ou menos, 4, 5.
E foi engraçado que depois ela disse: Eu lembro-me de qualquer dia. Eu disse: Sim, sim, é verdade. Tu naquele dia disseste que realmente nós não éramos nada. Éramos um vazio, algo que, pronto, algo que não éramos este personagem, quer dizer, simplesmente não somos nada, somos um vazio. E realmente, neste momento, ela também já está a chegar ao mesmo ponto em onde eu estou, né? Falta, quer dizer, falta-lhe esta parte que eu tenho, que é ir mais profundo, mas ela tem a parte mais psíquica. Se ela quisesse, ela poderia fazer mil e uma coisas, descobrir muita mais informação do que eu, né? Enquanto que eu uso a parte de raciocínio, né? A parte da expansão da consciência, para tentar albergar toda a informação, ela não, ela vai mesmo aonde à fonte do conhecimento. Mas prontos, fora isso, vocês têm que deixar de jogar o personagem. Tá? Tentar de se conectar com o drama da vida. Né? Quanto mais drama tens na tua vida, mais escravo tu és. Se tu és escravo das tuas emoções, dos teus pensamentos, dos teus problemas, de tudo e mais alguma coisa que possa acontecer nesta vida, porque também, além de ser escravo do sistema, né? Não só escravo do sistema, mas escravo do corpo, porque o corpo é que cria uma escravidão. No momento em que tu estás neste corpo, já estás escravo. Já estás sob o controle do sistema. Tu não podes fazer certas coisas. Diz-me que tu possas... Vamos fazer... Mesmo que tu não... Mesmo que tu não faças coisas más, podem acontecer coisas más. Quer dizer, não, o sistema, tal e qual como ele está agora, e mesmo antes, se ele não gostar de ti, daquilo que tu falas, pode-te levar preso. Ou não. Há certos governos, sistemas de governo, que qualquer coisa que tu falas ou faças, te podem levar para a prisão. Ou te podem matar. Ou te podem torturar. Ou te podem roubar tudo. Tudo aquilo que tu tens, a tua casa, tudo e mais alguma coisa, eles podem roubar. É o que eles querem fazer agora com a Agenda 2030. 2030, 2050. É poder-te roubar tudo o que tu tenhas. Faças o que faças, bem ou mal, dependendo daquilo que realmente eles achem que é justo, vão agir em contramedida. Ou a bem ou a mal. E isso, se nós vermos isto de várias perspectivas, já vemos que estamos a ir para nesse sentido, não é? Então, por exemplo, agora, com estas novas leis do feminismo, onde a mulher, tudo que a mulher diga é sim. Quer dizer, sim é sim. Qualquer coisa que ela denúncia que ela faça, já o homem vai já para a prisão. Prendem o homem. Mesmo que não exista provas, o homem vai para a prisão. E depois o homem, dentro da prisão, sem poder fazer nada, de mãos atadas, tem que demonstrar a sua inocência. Vocês não acham estranho este tipo de comportamento do governo? Por que é que os governos fazem isso? Isso é justo? Muitos vão dizer, eu sei que já ouvi esta parte de algumas mulheres. Sim, se salvar algumas pessoas... a estupidez vai muito mais além daquilo que a gente pensa. Este mundo sempre vai haver pessoas de todo o tipo. E se as pessoas estão lá dentro, se as pessoas estão com um homem ou com uma mulher que lhes maltrata, porquê é que eles continuam lá? Porquê é que eles continuam no mesmo lugar? Ao mínimo sinal, saem fora. Não, vou ficar aqui 5, 10, 20 anos e depois sim. Mas também existe o mau caráter das pessoas. Aqui, neste mundo, o que não falta é pessoas com muita baixa consciência, que vão usar todo o sistema
jurídico ou normas para, para o seu bem. Neste caso, eu quero ficar com a casa que não é minha, ou quero ficar com a minha casa ou com os meus filhos, então vou fazer uma queixa. Uma queixa que não é verdadeira, uma queixa falsa. Que existem aos milhares. Eu já vi isso na internet, já tem estatísticas de quantas denúncias falsas já existem, apesar deles esconderem metade delas, então já vemos que aqui existem pronto, controle sobre dos que estão em cima. Então, isto é só uma parte, eu não tenho nada contra ninguém. É assim, se tu te identificas como homem ou mulher, isso já, já estás dentro do personagem. Ok? Se eu sou feminino, eu tenho que proteger o que é feminino, né? A parte feminina. Já estamos dentro do drama, já estamos dentro do personagem, já estamos dentro dos objetivos, de tudo aquilo que existe dentro dos programas que vão sendo criados e pelos caminhos que nos vão guiar, prontos, que nos querem dirigir, né? Então vai por esse caminho, façam isso. Simplesmente os que estão em cima largam e depois nós lutamos uns contra os outros, né? E este controle que os Estados têm sobre as pessoas, eu não estou a dizer que não seja preciso, claro que seja, porque este mundo é um mundo de seres não pensantes, né? De pessoas que não se comportam. Aqui há de tudo, né? Desde a pessoa mais boazinha do mundo até a pessoa mais demoníaca do mundo. Então, claro que tem que existir um governo ou um Estado policial, né? Para que manter a ordem. Né? Se os governos quiserem criar caos, eles criam. Mas se quiserem criar a ordem, também criam. Então, isto também depende muito bem deles. E isto é uma forma de controlar as pessoas. Ou, melhor dizendo, fazer com que as pessoas ajam de certas maneiras. Meus amigos, já são 46 minutos. Como isto voou. Como sempre, isto só é um pouco daquilo que se tem para dizer. O resto vocês podem encontrar pela internet, em todo lugar. Vejam os meus outros vídeos para ir fazendo conexões. Vocês é que sabem, vocês é que decidem. Eu muitas vezes falo com uma ou outra pessoa. Eu vou dizer, a maior parte não está preparada para sair deste mundo. Eles querem viver o drama, eles querem viver a vida, não querem sair e está-se correto. E eu vou-vos dizer, seja a minha irmã, seja meu amigo, seja meu, sei lá, o que seja, eu estou nem aí. Cada pessoa, se tu tens a informação, se tu já ouviste a informação, e se tu continuas a ser a mesma pessoa, sabendo essa informação, o problema é teu. Tu, como assim, cada vez que tu entras em uma nova vida, tudo é apagado, é como se fosse outra versão de ti. Só que pode ser melhor ou pior, tanto dá, depende de onde é que tu caias. Porque isto... As pessoas, eu já contei aqui nos outros vídeos, onde eu digo que tu pensas que és este personagem. Não, nós estamos ligados por um fiozinho, uma coisa qualquer, e nós nos identificamos com este personagem. Mas nós não somos nada, nós agora estamos conectados a este, mas se fosse possível nós nos conectarmos a uma árvore, nós seríamos a árvore. Tudo o que existe aqui neste mundo, há partes, tudo que seja supostamente vivo, ou que possa ter vida, ou que possa ter consciência, tudo somos nós que estamos aqui aprisionados. Podemos ser nós os que fomos enganados, né? Que nos viramos para fora, ou pode ser também agentes Smith, os agentes do Demiurgo. Quer dizer, que fazem parte do Demiurgo. O Demiurgo também se conecta, né? E nós também. Então, todos nós somos um todo? De certa maneira, sim. Enquanto estivermos conectados, enquanto o Demiurgo tiver controle sobre nós. Que aqui, a melhor forma de nos controlar é através destes corpos. A camada foi descendo, desde a parte mais de cima, em que nós fomos apanhados, até a parte mais baixa, e aqui na parte mais baixa é impossível a gente saber quem nós somos.
No princípio, nós se calhar até poderíamos ter ido embora. Mas também acho muito errado, porque eu acho que ele nos controlou logo assim. É que nós temos que, eu acho, pelo que eu já sei, nós temos que sair por camadas. Agora, isto, e como nós estamos distribuídos em tantas camadas, em tantos outros seres, porque nós temos vidas paralelas, eu digo assim, eu consigo salvar a este, e quem vai salvar o outro? Hã? Quer dizer, mesmo que eu saia, mesmo que esta parte de mim, este fractal meu saia, e os outros? Como é que vai ser os outros? Hã? São coisas que eu acho que eu acho que é quase impossível a gente sair daqui. Na totalidade. Na totalidade. Alguns podem sair, outros não. Meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido este vídeo. Simplesmente somos escravos. Caímos aqui. No momento em que caímos aqui, já somos escravos completamente. Porquê é que somos escravos? Uma das coisas que vocês têm de saber é que vocês não sabem quem vocês são. Nem agora, que são vivos, nem depois de morto, nem mesmo que tu saias daqui e vayas para outra, porque existe, opá, isto é tão complexo que não dá para explicar como é que é possível. Uma pessoa morre aqui e depois aparece já em outro, em outro metaverso, em outra realidade, onde tu também estás lá a viver. Isso, pá, a mim faz-me um boom aqui na cabeça, porque, por exemplo, com licença. Por exemplo, a minha irmã morreu, e isso foi uma das coisas, das experiências que eu não falei no vídeo de o que é que são as consciências, porque é uma parte que eu me esqueci, porque também existe esta variante, onde a pessoa, a minha irmã morreu, estava a parir, estava a ter o seu filho no hospital e naquela altura houve qualquer coisa, desligou-se tudo, ela estava pronto, teve paro cardíaco, acho eu, e o que aconteceu é que ela morreu. Ela morreu e foi para onde? Ela estava em outro plano de existência. Outra era um mundo como este, só que nos anos 70, e ela estava lá a falar com uma pessoa. Ela tinha lá a sua casa, tinha o seu carro, ela estava tipo numa bomba de gasolina, foi o que ela disse, e estava lá a falar com um homem que era como se fosse o padrinho dela aqui na Terra. Que tinha sido o padrinho dela. E estava lá a falar com ele, mas ela já se tinha esquecido de tudo, já esqueceu-se completamente desta vida. Só depois, ela estava lá a falar, na boa, e ela disse assim, e ela começou, espera aí, está aqui alguma coisa errada, alguma coisa está errada, porque ela começou a ouvir o choro do bebê, que tinha nascido, não é? O bebê dela. E ela começou a ouvir o bebê, o som do bebê, e ela disse, não, aqui há alguma coisa errada, aqui há alguma coisa errada, eu tenho que me ir embora. E bum, voltou. Mas quando estava lá, tinha-se esquecido completamente disto, desta vida aqui. Só quando começou a ouvir o choro do bebê, é que ela voltou. E eu digo assim, como? Como é que a consciência conseguiu estar aqui e no outro mundo? Já existia ela naquele mundo? Como é que a consciência saltou de uma para outra? Quer dizer, o que está aqui não é consciente do outro, nem o outro é consciente do que está aqui. Foi engraçado. Eu também não sei bem disso. Existem teorias na parte budista e mesmo na parte da nova era também existe certas informações sobre isto que parecem também interessantes. E pronto. Esta era a última parte que nem sequer vem ao conto, mas do que estou aqui a falar, mas foi interessante. Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Bem-vindo ao mundo dos escravos, onde, queiramos ou não, façamos o bem ou o mal, sempre vamos ser escravos, sempre vamos ser oprimidos. Estamos a ir na direção aonde tudo vai onde a prisão ainda vai ser mais pequena para nós, porque eles vão criando uma prisão primeiro é grande, isto tem que ser assim, não pensa que nos podem prender assim tudo de uma só vez, não, vão devagarinho e nunca mais podemos sair, chegar ao ponto onde tu vais aceitar a tua escravidão.
E é aí aonde eles querem chegar. Tu tens que aceitar. Nós temos que aceitar a escravidão. Se nós não nos manifestarmos contra eles, isso quer dizer que nós aceitamos. Isto é como um contrato. Estás a assinar um contrato. Estás a aceitar o que está a acontecer. Faz parte do sistema, meus amigos. Faz parte. E está nas tuas mãos. É tu tratares de ti e deixares os outros. Mesmo que o mundo esteja a ir para o buraco, para o sacrifício, mesmo assim, tu tens que sair do sistema. Mais vale morrer estando desperto do que morrer sendo um escravo. Ok, meus amigos? Muito obrigado por vocês estarem aí. E, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.